Olá, alunos do 7º ano. Vamos à nossa segunda aula sobre ângulos. Nessa segunda aula eu decidi passar alguns exemplos para a gente fixar o que foi visto na primeira aula. Nós temos aqui 6 figuras representando ângulos e nós vamos determinar o nome desses ângulos, classificar, dizer a origem e os lados. Vamos iniciar agora com a primeira figura. Nós temos o ângulo que nós vamos identificar por ângulo AOB, né, que tem que ser representado com esse símbolo sempre que a origem estiver aqui no meio, ou seja, a origem sempre vai estar no meio e será sempre representada por esse símbolo. Então eu posso chamar de ângulo AOB, né, ou eu posso também representar por ângulo BOA, tá? Por esse símbolo aqui. Agora nós temos a classificação. Que tipo de ângulo é esse? Então nós temos um ângulo com abertura menor que 90 graus, portanto, ele é um ângulo agudo, né? Agora nós temos a origem. A origem do ângulo é a origem das semirretas, no caso aqui é o ponto O. Os lados são representados pelas semirretas OB, que a gente tem que representar dessa forma, né? E a semirreta OA, que também deve ser representada pelo mesmo símbolo. Nessa outra figura, percebam que esse ângulo é um ângulo de 90 graus, porque nós temos um quadradinho com um pontinho no meio. Ou seja, o ângulo, para nomear, nós vamos dizer que pode ser o ângulo FDE, e representado assim, ou o ângulo EDF, né? Dessa forma. A classificação nós já conhecemos, é o ângulo reto, né? E a origem desse ângulo será o ponto D, e os lados, as semirretas DF, eu estou colocando aqui FD, mas não há nenhum problema. E a semirreta DE, né? Semirreta DE também é a formadora desse ângulo. Nessa outra figura nós temos o ângulo BCA. Perceba que eu estou deixando o vértice sempre no meio, né? Ou o ângulo ACB, né? A classificação desse ângulo também é um ângulo agudo, por ter uma medida menor que 90 graus. A origem desse ângulo é o ponto C, e os lados, as semirretas CB e a semirreta CA. Percebam que na semirreta eu estou deixando sempre a origem primeiro, o que não aconteceu aqui, né? Agora nós temos nessa outra figura aqui o ângulo PMN. Poderia também ser MNP, né? E agora nós temos a classificação dele como abertura, é uma abertura maior que 90 graus, ele é um ângulo que nós chamamos de obtuso, né? Agora a origem desse ângulo é o próprio ponto M, né? Como a gente já observou aqui na nomeação do ângulo, né? E os lados são as semirretas MP e as semirretas MN. Nessa outra figura nós temos o ângulo SQR. A classificação dele é um ângulo reto. A origem, vocês estão observando aqui, é o ponto Q. E nós temos os lados que são formados pelas semirretas QS e QR. Dessa forma. O ângulo, nós temos aqui CAB ou BAC, tanto faz. Nós temos a classificação dele, é um ângulo raso, por medir 180 graus, por ser formado por semirretas opostas. A origem, o ponto A, e os lados AC, formado pelas semirretas AC e a semirreta AB. Bom, então essa nossa aula foi apenas para a gente fixar o que foi visto na aula anterior. Até a próxima.